Salve, salve, terráqueos! Como é que está aí? Todo mundo aí tentando fazer alguma coisa pela natureza? Desenvolvendo aí os hábitos sustentáveis? É isso aí, está começando mais um componente aqui com vocês. Professor Magno na tela falando com vocês, falando aí a respeito, você já sabe, né? Já assistiu aí várias aulas, a gente está chegando na finalização, né? Eficiência energética. Pode colocar na tela só para a gente não perder o costume. Eficiência energética. Nós estamos na sistematização, aula 2. O aprofundamento é ciência e ação. Faz parte do projeto Casa Sustentável, mas principalmente dos hábitos sustentáveis que a gente quer desenvolver em você. E aí, a gente tem aí, para começo de conversa, uma coisa que a gente tinha conversado na aula passada. Quando pensamos em energia, devemos sempre considerar a possibilidade de transformação, né? De transformação, de conversão de um tipo de energia em outro. Aliás, a gente não usa energia elétrica para nada. O que a gente usa é energia elétrica convertida em outras formas de energia, por exemplo, a luminosa. E a gente deve considerar sempre as perdas que ocorrem ali pelo meio do caminho, chamados aí os condutores, né? O meio do caminho da corrente elétrica, no caso, seria os condutores, mas a gente pode ter outras perdas em outras transformações. Bom, considerando a utilização do simulador FET, que a gente fez na aula passada, deixei para vocês como uma atividade vindoura, resta ainda discutir um pouco aí sobre as questões. Cite alguns tipos de combinações lá que você fez em cada tipo de energia envolvido, e qual tipo de energia limpa é mais eficiente para acender a lâmpada. Eu diria até qual lâmpada é mais eficiente, faz parte aí também das nossas perspectivas e reflexões. E, é claro, justificar aí a resposta, demonstrando aí a sua, digamos, o seu desenvolvimento, o seu aprofundamento dentro dessa temática energia, transformação, eficiência, cômputo das perdas. E aí a gente pode apresentar aí, se for necessário, até a gente volta aí um pouquinho no simulador, mas eu tirei um print de algumas transformações e vou comentá-las só para ver se você foi encaminhando aí a coisa corretamente. Nesse primeiro que a gente tinha feito, inclusive no simulador a gente usou exatamente essa configuração aí, da bicicleta que gira, né? A gente já falou disso um pouquinho. A bicicleta que gira, e a gente também comentou que a energia produzida aqui pelo rapazinho aí, pelo ciclista que está pedalando, é que tipo? Energia cinética. Né? Essa energia cinética é um tipo de energia mecânica, não é verdade? Ó, vou escrever aqui, ó. É um tipo de energia mecânica, né? Pode ser energia cinética ou energia potencial, gravitacional ou elástica. De uma maneira simplória, nós podemos considerar que essa energia é basicamente cinética, enquanto ele gira aqui, vai pedalando aqui, vai girando essa rodinha aqui, e essa energia que a gente chama de energia cinética, podemos chamar e podemos considerar aí como energia rotacional, né? Ou energia de rotação, tá bom? Tá girando ali, energia mecânica transformada pela... Na verdade, assim, o rapazinho aqui, ele precisou comer, você lembra que ele precisava de alimentação lá? Ele usa também uma energia convertida, né? Se a gente quiser enfeitar um pouquinho, ficar um sistema mais completo, ele usa energia química, energia potencial química presente em todos os alimentos, transformada em energia mecânica. Então ele precisa comer para ter energia, para poder produzir essa energia pedalando, pedalando, pedalando. E aí tem uma correia de transmissão, vamos voltar na tela então. Supondo aqui que esse movimento sem perdas... Ah, mas por que sem perdas, Magno? Tem alguma perda? Tem aqui, ó, nesse ponto, que eu tô... Vou até trocar a cor aqui da caneta para a gente esboçar melhor. Ó. Esse ponto aqui, ó, onde a correia tem contato com a roda, e a gente viu acontecer isso aqui no laboratório, você acredita? Eu estava girando ali, estava colocando um aparelho ali para funcionar, que funciona como uma correia, a correia começou a arrebentar. E aí o que acontece? Aqui tem uma força dissipativa. Dissipativa.
dissipativa. Quando eu falo força dissipativa, eu posso pensar em perda diretamente. No caso, essa perda aqui é principalmente por conta do atrito. Aí volta para mim um minutinho. Ô, mas quer dizer que o atrito é ruim, né, cara? Olha, o atrito, ele simplesmente está lá na natureza, está ali na natureza, e cabe a nós fazer o uso dessas energias. É que nem a energia nuclear. Poxa, a energia nuclear é boa, né, Magno? Depende. Poxa, a energia mecânica é legal, né? Depende. Né? A gente pode fazer o uso da energia, converter numa energia que vai fazer bem para a gente. Agora, às vezes a energia também pode fazer mal para o sistema. É o caso da força de atrito. A força de atrito ela pode ser uma energia boa, né? Aquela que provém do atrito, porque o atrito pode ser transformado em som e pode ser transformado em calor. Aí, de repente, isso daí você curte lá um barulhinho do atrito, né? Sei lá, o calor ali. Enfim, é uma força dissipativa porque não é isso que eu quero aqui no sistema. O que eu quero aqui no sistema é energia mecânica rotacional, é de fazer girar aí o sistema. Então o atrito aqui está me atrapalhando, está atrapalhando aqui também, pode voltar na tela. Está atrapalhando aqui também e em todo o processo mecânico de funcionamento. Esse processo de fazer o levantamento aqui era essencial que você fizesse com um grupo, né? Um grupinho aí de seus colegas e tal, reunidos ali, fazendo as diversas modalidades que a gente tem aí no mapa disponíveis, que podem ser reuniões do tipo de grupo mesmo, mas que um vai falando, pode ser aquele grupo também que cada um fala um pouquinho de alguma coisa. Por exemplo, um se especializou só em falar dessa sistemática com a lâmpada incandescente, o outro se preocupou em fazer a mesma sistemática com uma lâmpada fluorescente compacta, né? O outro se ateve à transformação de vapor em energia para iluminar, o outro com a energia da queda d'água, enfim. A gente poderia ter feito isso, ou então ter feito algum levantamento prévio, e isso poderia ser exposto de uma forma de seminário e tudo mais. Tem várias aí configurações de trabalho ativo que você pode usar aí na sua escola, com orientação aí do professor ou de um mentor, que são as conhecidas aí metodologias ativas de ensino para ativar, né, a sua participação, o seu protagonismo. Voltando para a tela, então, eu queria saber como que funciona essa mágica aqui de transformar a energia mecânica no final aqui que eu tenho a energia luminosa. Quem saberia me dizer, né? O final aqui a gente sabe muito bem, o começo também você sabe, né? Você já está craque nisso daí. Aqui a gente tem a energia luminosa, só que eu queria saber como é que essa energia cinética, que é uma energia mecânica, de classe mecânica, foi parar ali na energia luminosa. Aconteceu um milagre, é isso? Então é aí que está a pegada, né? E justamente aí os aprofundamentos que devemos fazer, tomar os cuidados adequados para tal. Aí, vamos fazer, como é a mesma roda, né? Para não ficar ali só naquela figura, você também deve ter pensado aí no caso da queda d'água, que você tem aqui, né? A queda que faz aqui também um movimento de rotação e tal, tem a energia cinética também envolvida, e também aqui uma energia luminosa que salta aos olhos, né? Salta aí aos nossos conceitos também, de que me parece um sistema mais eficiente. Mas aí discutíamos, né? Aqui eu tenho, na verdade, uma classe de energia mecânica mais bacaninha, ela passa de energia potencial para energia cinética, né? Aqui também tem atrito envolvido, né? Tem perda. Quando eu falo em atrito, eu falo tanto no atrito que acontece aqui, entre as peças que estão aqui num eixo, num sistema, que ainda a gente está tentando descobrir como é que conseguiu essa conversão ali, e esse atrito, de certa forma, está presente aqui, ó, também, né? Aqui a gente sabe que tem um fio condutor e a gente já falou que no fio condutor, por atrito e colisões, a gente tem aí perda pelo efeito Joule, né? Que nada mais é do que o aquecimento. A gente sabe bastante coisa já, né? Aquecimento.
Legal, a gente está sabendo bastante coisa já, mas ainda falta, né? E aqui é luz. A luz que nos alumia, muito bem. Mas falta ainda a gente discutir, falta a gente ainda conversar, falta ainda a gente eliminar esse problema, essa charada que é o que é que tem dentro da roda que faz esse processo aí funcionar efetivamente. Né? No caso aqui é energia mecânica, é a mesma classe de energia, mas aqui eu tenho uma energia diferente, que é a energia do vapor, é uma energia térmica, né? Aqui eu tenho, aqui o que eu tenho de perda aqui, rapaz, essa daqui é a maquininha que mais perdeu, né? Aqui a gente tem perda por condensação de vapor. A condensação é a transformação do vapor em líquido, né? Passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? Aqui eu tenho perda também do calor aqui nesse processo. Por quê? Porque eu preciso esquentar a panela, né? O calor, o símbolo é esse Q aí, Q maiúsculo. Eu preciso esquentar a panela, para a panela esquentar a água, para a água entrar em ebulição. E aí a água passar do estado gasoso, do líquido para o gasoso e criar o vapor. Então, aí eu já tenho o calor ali envolvido e tem ainda o calor aqui perdido. Eu perco muito calor nessa máquina não é boa não. Era isso que a gente precisava analisar aí dentro das condições que eu tinha proposto para você na aula passada. E aí você teve oportunidade, talvez, né, de analisar esse sistema da mesma forma, chegando aqui no final na energia luminosa. É preciso ainda que a gente entenda um pouquinho mais, aí cabe aí a sua pesquisa, né? Feita aí nos referenciais bibliográficos indicados pelo professor, pela orientação. Por que eu estou falando isso? Porque esse sistema aqui, ele usa um gás, né? Então ele usa a energia de um gás, né? O sistema dele de funcionamento é de um gás. Ele tem aqui também, inclusive, um aparato eletrônico. Ele tem um aparato ali eletrônico, né? Essa lâmpada eu posso considerar sem medo de errar, que aqui o calor não está envolvido. Essa lâmpada não desperdiça o calor como essa lâmpada aqui, né? Essa aqui tem perda, porque ela é uma lâmpada incandescente, né? Ela é uma lâmpada incandescente e transformando em calor tem perda. Já nesta daqui, a gente não tem essa sistemática. Precisamos ver direito essa coisa de lâmpada. Vou ter que falar sobre lâmpadas com vocês mais um pouquinho. Lâmpada eletrônica, lâmpada de LED, lâmpada de gás fluorescente compacta. Preciso talvez falar um pouquinho mais sobre lâmpada incandescente. Precisamos discutir a respeito disso. Tem muita coisa para discutir ainda sobre perdas. Mas vamos pensando aí agora no que foi a nossa proposta aqui de associar aí os tipos de transformação decorrentes em cada etapa lá que você foi desenvolvendo aí com o uso desse aplicativo aí do PhET, desse simulador, né? Aqui dentro, olha, já trazendo aqui para nós uma luz do funcionamento, então, conforme a energia cinética produz, então, aqui a velocidade, né? A energia cinética que eu já tinha falado para você, essa energia cinética aqui vai atuar aqui dentro, ó, tem um dispositivo que é justamente o gerador. E esse gerador, ele basicamente funciona com
o magnetismo. Ele funciona com o magnetismo. É isso mesmo, quando se pensa lá no magnetismo, é aquilo mesmo que você está pensando. Mas magnetismo não é aquele negócio de ímã, Magno? É isso aí. É o magnetismo que a gente sabe está contido lá, está com a propriedade ali que a gente conhece dos ímãs, das bússolas. Então ali existe um efeito magnético, uma energia magnética regida pela lei de Faraday. Na verdade, são várias leis que estão ali envolvidas. Lei de Faraday, lei de Ampère, lei de Lenz, a lei de Biot-Savart. Ali tem várias leis que a gente vai precisar aí contemporizar, a gente vai precisar aí, com o tempo, com o devido tempo, analisar de uma maneira mais pragmática, mais prática, porque são leis complexas, mas de aplicação a gente sabe que usa tal lei, tal outra e tal, tem que ter uma noção, mas o que nos interessa aqui, o que é? A eficiência energética, o princípio de funcionamento. Magno está falando que o princípio de funcionamento rodou aqui, há uma geração de energia por meio do magnetismo. É isso que nos interessa. Na sua ideia, você tem que pensar o seguinte: poxa, quer dizer que toda vez que eu tiver um giro, é isso que você tem que pensar. Toda vez que eu tiver um giro, toda vez que eu tiver um movimento, eu posso então criar um efeito magnético se eu tiver aí algumas prerrogativas, algumas dicas de funcionamento, é isso aí. Porque o cálculo, ele é um pouco mais complexo, precisa de um pouco mais de, digamos assim, de matemática robusta, precisa de um pouquinho mais de corpo, de envergadura para fazer cálculo e tal. Mas aqui não é um curso de engenharia, é um curso para a gente desenvolver aqui um projeto bacana, né, de eficiência energética. Então, a gente sabendo aí as transformações, a gente está bem na parada, não é assim que fala? Olha só. E aí eu deixei por último, para a gente falar um pouquinho sobre a energia solar, porque aqui também tinha no seu simulador aí uma placa, né, que você conhece muito bem como placa solar, não é isso? Então, o que faz a placa solar? Vamos analisar o tipo de transformação. Olha, a energia solar é composta, evidentemente, por luz e por radiação. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta para a gente destacar um pouquinho melhor. Eu vou usar esse vermelho aqui. Ó. Você tem aqui um pacote energético. Né? Quem é o responsável pela luz, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe depois, é um fóton. Então, aqui eu tenho, junto com o raio de luz, junto com a irradiação, junto com a energia solar que eu quero absorver aqui na minha placa solar, uma partícula, digamos assim. Mas a partícula, você desenha uma onda? Uma partícula onda, digamos, chamada fóton. O fóton é, digamos assim, a luz propriamente dita, é com ele que eu vou me preocupar. E aí, por conta desse conceito de fóton, que é basicamente o sinônimo, né, para nós, em física, de luz, a gente chama então essa placa aí de placa fotovoltaica. Ah, tô sacando, Magno. E essa coisa aqui de voltaica, ela vem daquele lance lá de volts, não é? Na verdade, ela vem... agora sim. Ela vem de o nome de uma pessoa que chama volt, que não tem só em homenagem a ele a unidade volt. Ele tem também homenagem de um efeito chamado fotovoltaico. Puxa, esse cara era bom então? Anote aí então no seu diário de bordo. Tem que fazer uma pesquisa também aí sobre os cientistas que foram ali envolvidos no estudo da eletricidade.
Bom, já sei que é a luz que veio aqui, portanto, energia luminosa, ela de alguma forma, esse alguma forma é que é ótimo, né? De alguma forma ela foi convertida aqui e transformada primeiro em energia elétrica, mas eu errei de novo. Tem problema, vamos consertar aqui, rapidinho, pronto, agora sim, prometo que não vou errar. Elétrica, né? Energia elétrica em energia luminosa. Mas, Magno, qual é a vantagem, então, de eu ter ali a energia luminosa transformada em energia luminosa? Aí é você que tem que pensar nessas nuances aí e tudo mais, né? Sem esquecer de que eu posso transformar a energia luminosa em energia elétrica e obter uma outra forma de energia que não a luminosa. Posso ter outros tipos de energia convertida. Aqui no nosso caso do simulador é que a gente tem uma lâmpada ali para testar eficiência de lâmpadas, né? Foi isso, né? A gente pode escolher a lâmpada, o aquecimento ou a lâmpada, inclusive dois modelos, essa que é incandescente e a lâmpada também de gás, né? A fluorescente também. Bom, aqui o problema é o seguinte, não é muita vantagem você usar a energia fotovoltaica, vamos dizer assim, sem você ter ali uma bateria preparada para segurar um pouco essa carga, né? Através de um processo químico, a gente pode deixar ali a reação química acontecendo numa bateria, e aí isso tem uma duração, essa reação química pode durar um pouquinho e pode se estender, por exemplo, no período da noite, enquanto o dia eu carrego esse gerador, carrego ali uma bateria, né? À noite eu posso descarregar e usar em outras coisas, inclusive a energia luminosa, é para isso que então é a vantagem. Energia luminosa do sol durante o dia, célula fotovoltaica, bateria, energia luminosa à noite. Extremamente importante que a gente saiba isso, extremamente importante que a gente conheça um pouquinho mais sobre a célula fotovoltaica. Bom, aí eu tenho um resuminho para você, é o seguinte, os semicondutores, para começar, são aí a matriz do funcionamento de células fotovoltaicas. O que são semicondutores? Já falei para você que tem materiais que conduzem bem a eletricidade, tem materiais que conduzem nem tão bem. O semicondutor, ele está ali no meio, ele pode conduzir bem ou pode não conduzir nada. O que depende é de alguns fatores. E olha o que eu vou destacar para você aqui, ó. O que a gente classifica como semicondutor, a gente está numa crise de semicondutor porque os países estão aí alvoroçados por vários fatores, é guerra de um lado, é pandemia do outro, é economia caindo, a outra subindo, a outra querendo mercado, a outra querendo disputar mercado, é esse capital subindo, aquele descendo, guerra de vaidades, né? E aí a gente tem alguns países que têm semicondutores, mas não fabricam, né, as peças que usam semicondutores, aí é outro país, aí você já tem um entrave industrial. Bom, o semicondutor ele é disputado hoje a preço de ouro, porque ele é a base do funcionamento de tecnologia. Um exemplo aqui são os semicondutores, aqui eu estou descolando aqui o silício, já ouviu falar do Vale do Silício? O silício que é um semicondutor, né? Ele é puro ou baixa temperatura, e aí quando você aumenta a temperatura de alguma forma, a resistividade dele diminui, a condutividade dele aumenta elétrica e dá para fazer brincadeiras legais com eles. Esses cristais semicondutores aí são a ponta da tecnologia de hoje. Aqui eu estou apresentando para você o que geralmente a gente chama de diodo, é a junção de dois cristalzinhos, né, que pode ser o de silício, dois cristais semicondutores, um a gente chama de P e o outro de N, positivo e negativo, a gente pode até entender assim, não tem problema não. É ele que vai estar compondo aí a nossa grande, bela célula solar, ou melhor dizendo, célula fotovoltaica. Por quê? Conforme a luz incide nele, né, conforme a luz incide no semicondutor, o que vai acontecer? Também constituída de material semicondutor, as células fotovoltaicas, que a gente está falando aqui, produzem eletricidade quando expostas à luz,
né? Ali a gente consegue extrair então uma migração de elétrons. Na verdade não é bem uma migração, né? É um deslocamento de lacunas, a gente costuma ler isso aí na literatura, mas enfim, a gente vai ter corrente elétrica para nós. Luz solar entrou, semicondutor funcionando, corrente elétrica gerada. Preciso de vários semicondutores, preciso de várias plaquinhas, né? Então a célula fotovoltaica, ela é uma plaquinha, né? Essa plaquinha, chamada célula fotovoltaica, você pode olhar de perto que você vai ver em cada conjunto de placa várias células dessas aqui, ó, prontas para atuarem pelo efeito fotovoltaico. Iluminou corrente elétrica. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso numa animaçãozinha, vai ficar um pouco mais claro, você vai curtir até. Célula fotovoltaica, a luz incidiu aqui, eu vou conseguir, formado por semicondutores, eu vou conseguir aí gerar corrente elétrica. Mas é pouquinho, né? Então eu preciso de vários pontinhos aí de captação, né, para ter o efeito fotovoltaico de boa, digamos assim, boa intensidade. Isso aí não custa tão caro se eu for pensar que a energia que eu estou usando é o Sol, e o Sol, teoricamente, é abundante para nós durante o dia. Cuidado, é preciso que eu pense também na sensibilidade, na disponibilidade solar do planeta. Tem uma aula preparada para vocês sobre isso também. Aqui a gente vai avançar com o arranjo de painéis fotovoltaicos, que você conhece bem, é aquele que fica esticadinho nos telhados de algumas casas, pelas estradas. A gente tem uma aula aí preparada com o efeito fotovoltaico, com as placas fotovoltaicas, quero dizer, distribuídas. É uma boa para a gente pensar, e é nela que a gente vai pensar. É nela mesmo que a gente vai pensar. Aí o que eu tinha prometido para você é a animaçãozinha que está aí rolando para você. Deixa na tela aí para a gente falando. Então, olha ali que bonitinho, ó, a luz solar incide sobre a placa. É uma placa constituída por semicondutores. Aí tem o pessoal que eu acho que está gostando aí. Vamos ver se no estúdio aqui o pessoal está gostando. O pessoal aqui nem está prestando atenção em mim. Ali, quando a célula fotovoltaica então colocada na direção que pode receber ali os raios solares, a luz solar então consegue um efeito. Você está vendo ali que tem um movimento de cargas que não interessa muito se é elétron, se é positivo ou negativo. Há um deslocamento, que nem eu te falei, a geração de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, por definição, ela sai de um polo positivo em direção a um polo negativo, ela vai percorrer a lâmpada e vai fazer a lâmpada, então, acender. Essa lâmpada que está aí é só uma lampadazinha de modelo e tal. Ela não quer dizer que é incandescente, é para você escolher qual é a mais bonitinha. Da próxima vez que eu fizer esse gifzinho animado aí, eu vou até substituir essa lampadazinha aí. Eu já vou ser enjoado, eu vou colocar uma lampadazinha de LED aí. E eu vou preparar uma aula de LED também, eu vou explicar LED para você. Tá vendo que bacaninha? Olha lá, ó. A luz solar incide, você tem ali uma movimentação de elétrons ordenada, é preciso que eu tenha os semicondutores para isso rolar, né? É necessário que isso aconteça. Então, você tem aí a geração de corrente elétrica, o conjunto, não vamos esquecer isso, né? Um conjunto, um arranjo de painéis fotovoltaicos é que vão criar um efeito bacana e que vai fazer a diferença aí para nós na geração de energia para ligar uma lâmpadazinha, mas já é alguma coisa, fala a verdade, né? Aí que bonitinho, que bacaninha. Vou fazer até um, deixa eu ver aqui se dá para fazer um. Ó. Aí a lâmpadazinha acende, né? Essa aqui é ruim porque ela usa o efeito Joule, precisa esquentar ali e tal. Ah, que bonitinho, né? Bom, a aula de hoje era isso, mas a gente precisa trazer algumas coisas para você. Perguntas, questionamentos, olha só. Como você tem organizado suas informações, hein? Qual é o título do seu projeto? Rapaz, tem que pensar isso. Qual vai ser a duração dele? Qual o problema que foi levantado? Olha uma dica aí para você. Você não acha que a gente tem muito fio nesses postes, não? Não dá para sumir com esses fios, não? É um problema, né? Bom, qual é a sua questão norteadora? Vamos pensar na iluminação? Vamos conversar aí com o grupo? Tem mais. Quais etapas do seu projeto já estão prontas? Se não estão, qual é o seu projeto? Que ações você pretende fazer?
Como será o seu protótipo? Eu quero saber quais recursos necessários e quais você dispõe. Tudo isso eu quero saber e a gente vai voltar aqui na próxima aula para saber o que é que você tem a responder a respeito de tudo isso. É claro, o Magno vai te ajudar a responder tudo isso e um pouquinho mais. Até lá.